Shalom, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, no precioso nome de Jesus. Hoje quero poder compartilhar algo com vocês. Quero poder compartilhar um pouquinho de uma pessoa que eu tanto tenho procurado conhecer, de uma pessoa que eu tanto tenho procurado me envolver, de uma pessoa que eu tanto tenho me dedicado para me relacionar com ele e ter uma amizade tão profunda com ele. Essa pessoa se chama Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, depois de ressuscitado, Jesus disse que era necessário que ele subisse, que ele fosse para com o Pai, porque se ele não fosse, o outro não viria. E o outro é o Espírito Santo. O outro é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito do Pai, o Espírito de Jesus, o doce Consolador. E essa pessoa que hoje eu quero um pouquinho poder expressar sobre ele, a realidade do Espírito Santo e a necessidade do amado, precioso Espírito Santo. Querido amado Espírito Santo, precioso amigo Espírito Santo, eu quero te convidar, Senhor, nesta manhã, a se fazer presente, Senhor. Eu quero te convidar, precioso amigo Espírito Santo, a vir ficar comigo, a se fazer presente nesse lugar, a qual todos os dias nós temos um encontro, nós temos um momento junto. Querido Espírito Santo, eu quero te dizer, meu amigo, que tu és livre sobre esse lugar, tu és livre sobre esse ambiente, tu és livre sobre a minha vida. Tu és o principal convidado, Espírito Santo, a estar aqui comigo. O único que merece ser exaltado aqui é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, e não eu. Eu estou aqui apenas como um instrumento. Eu estou aqui apenas como um instrumento, como um filho, para compartilhar um pouquinho da tua pessoa, Senhor. Compartilhar, Espírito Santo, porque muitas pessoas têm te descartado, têm te deixado de lado, não têm te buscado e dado a atenção devida que o Senhor merece. Amado, precioso Espírito Santo, eu te peço nesse momento, Senhor, muda a atmosfera desse lugar, Senhor. Muda a atmosfera desse ambiente, em nome do Senhor Jesus. Que a tua presença seja notável sobre esse lugar. Enche esse lugar com a tua preciosa presença, Espírito Santo. Fique comigo, Senhor. Fique comigo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.
Tu és livre sobre esse lugar, meu amigo. Fique à vontade. Fique à vontade, Senhor. Não permita que eu te atrapalhe. Não permita que eu diga nada, Senhor, que eu expresse nada que não seja real, que não seja verdadeiro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados irmãos, quero compartilhar um pouquinho da pessoa do Espírito Santo. São tantas coisas que talvez ficaria um áudio muito grande, ficaria um ensino muito grande, mas quero que você reflita bem nessas palavras. Quero que você reflita bem em tudo que vai ser dito aqui, em tudo que vai ser pronunciado, para que você possa entender e conhecer a pessoa do Espírito Santo. Conhecer a pessoa, o amigo, doce consolador, amigo Espírito Santo. O que nós podemos entender, meus amados irmãos, é que o Espírito Santo, ele tem um posicionamento. O Espírito Santo, ele tem uma parte muito grandiosa em nossas vidas. E muitas vezes ele é separado, muitas vezes ele é como se eu posso dizer a palavra para você. O Espírito Santo muitas vezes ele é ignorado por nós todos os dias. Porque Jesus disse que era necessário que ele fosse. E quando ele fosse, o outro viria. Que nós não ficaríamos órfãos. Que o Consolador, que o amado, precioso Espírito Santo, ele viria para ficar conosco. Ele viria para testificar tudo aquilo que Jesus tinha expressado, tudo aquilo que Jesus tinha pregado, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado ao povo. Da mesma forma que Jesus diz que obras maiores do que ele fez nós faríamos também, através do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, meus irmãos, ele está aqui junto conosco. Deus Pai está no céu. Jesus, Filho, está no céu, nosso irmão mais velho. Mas o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus, esse está aqui com nós aqui na terra. Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo é Deus. É Deus. E a pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa que ele vem morar em nossas vidas quando simplesmente nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando nós reconhecemos Jesus, aceitamos Jesus em nossas vidas, aquele momento de arrependimento, aquele momento que entendemos que não somos nada sem Ele, que não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus, quando nos rendemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, aí sim, o Espírito Santo vem morar em nós. O Espírito Santo, nós só podemos receber o Espírito Santo quando verdadeiramente aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Isso é uma promessa que Jesus fez. É uma promessa. É uma promessa. Então nós não podemos receber o Espírito Santo se não aceitarmos Jesus como o único
e suficiente Salvador das nossas vidas. Existe uma passagem que ela diz que o Espírito Santo, o mundo não pode receber, porque não os conhece. Existe uma passagem que diz que o Espírito Santo, o mundo não pode receber e não pode o ter, porque o não o conhece. Então, nessa passagem já diz que é simplesmente pelo natural, se simplesmente nós só queremos o Espírito Santo, nós não vamos poder obter, sem antes haver um arrependimento, sem antes haver um arrependimento, um reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, que Jesus se sacrificou por nós, para nos dar a vida eterna. Deus Pai, Ele deu o único Filho, Ele deu o único Filho por nós, o único Filho, que foi Jesus, que se sacrificou, que se humilhou, que sofreu tanta injustiça, tantas calúnias, para que nós tivéssemos o direito à salvação. Então por isso, meus amados irmãos, eu digo a vocês, para receber o Espírito Santo primeiro, você precisa aceitar Jesus na sua vida, receber Jesus na sua vida, para que agora sim você possa receber o Espírito Santo, o Espírito que te ajudará, o Espírito que te ajudará a mudar, a reconhecer, a se libertar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, é o Espírito Santo que nos convence dos pecados, dos maus caminhos, das nossas transgressões. A Bíblia diz que a palavra de Deus fala que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Ninguém vai conseguir convencer ninguém a nada. Ninguém vai conseguir convencer alguém dos seus maus caminhos, se não for através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ninguém glorifica Jesus, ninguém invoca Jesus, ninguém fala Jesus se não for pelo Espírito de Deus, se não for pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos convence. Essa é a missão do amado, precioso Espírito Santo aqui na terra, é nos ajudar. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador naqueles momentos de tristeza, de luta, de batalha. É o Senhor Jesus, é o Espírito do vivo Deus, Espírito de Jesus, que nos convence e que nos ajuda a seguir em frente, e dia após dia nos trazendo mudança, nos libertando. Cada vez que a gente vai vivendo uma vida desregrada, uma vida no pecado, e simplesmente quando erramos, há um sentimento dentro de nós que nos anuncia que nós não fizemos algo certo, que nós não fizemos algo correto. Então, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo nos anunciando, nos falando que isso não está certo, que esse não é o caminho certo, não é o caminho correto. Amém? Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Jó, para você poder entender
a importância do Espírito Santo em nossas vidas, a importância e o poder que o Espírito Santo tem, a grandiosidade que o Espírito Santo tem. E muitas vezes as pessoas têm ignorado, as pessoas não têm buscado um relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes têm abandonado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa que ele sente ciúmes. Esse é o Espírito Santo. Esse é o amado Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele gostaria de andar com nós, de participar das nossas vidas, de nos ajudar. A missão do Espírito Santo é fazer com que nós venhamos conhecer o Senhor Jesus, o Rei da Glória. A missão do Espírito Santo é nos fazer parecer com Jesus, em caráter, em realidade. Amém? Lá no livro de Jó, no capítulo 3 e no versículo 4, a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha que forte, olha que tremendo. Quem é que fez você? Quem é que nos fez? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Olha que tremendo. Eu demorei anos da minha vida para descobrir que era o Espírito Santo que nos fez. A participação do Espírito Santo. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo me fez. E o sopro do Todo-Poderoso, o sopro de Deus, é que nos dá vida. O sopro de Deus é o Espírito. Deus soprou o Espírito dele sobre nós. Amém? Então eu quero poder compartilhar com vocês mais uma palavra sobre o Espírito Santo. Tudo que eu quero poder expressar aqui para vocês hoje é tudo que envolve o Espírito Santo. Você pode ver que o Espírito Santo tem uma grandiosidade, uma participação tão tremenda nas nossas vidas, em tudo que Deus fez. A importância do Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, assim diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Aqui você pode ver que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Então aqui você pode ter uma noção e uma certeza daquilo que eu falei lá no início para vocês. Que o Espírito de Deus, ninguém pode receber o Espírito Santo sem antes aceitar Jesus nas suas vidas. Ninguém pode receber o Espírito Santo sem antes receber Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? É necessário esse reconhecimento. É necessário
aceitar Jesus em nossas vidas. A palavra de Deus também diz, lá no livro de João 14, versículo 26, mas o Espírito Santo, a qual o Pai enviará em meu nome. Essa é a promessa, João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Aí está a promessa que Jesus fez. Mas o Espírito Santo, a qual o Pai enviará em meu nome. Isso Jesus ele pronunciou antes dele subir ao céu. Antes dele subir ao céu, Jesus pronunciou essa palavra. Que o Pai enviaria o Espírito Santo em nome de Jesus, em meu nome. Você pode entender? É muito forte, é muito forte, é muito tremenda essa palavra. Então já soubemos que para nós podermos receber o Espírito Santo, é necessário aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quem é o Espírito Santo? Outra característica da pessoa do Espírito Santo. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia nos diz que o Espírito é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que nos reveste. O Espírito Santo, ele é uma pessoa tão preciosa, tão preciosa. O Espírito Santo é aquele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede por nós junto ao Pai, porque Ele está aqui no mundo, porque Ele sabe o que nós passamos, o que nós enfrentamos, aquilo que nós conseguimos, aquilo que a gente não consegue sozinho. Então por isso Ele intercede por nós junto ao Pai. E uma das características preciosas do Espírito Santo é que são tantas características, são tantas coisas preciosas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. São muitas e muitas. Que uma delas está lá no livro de Atos, capítulo 1 e no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, você pode ver que quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele vem, né? Ele vem fazer morada em nossas vidas, ele vem para nos ajudar, porque ele é o ajudador, ele vem para nos consolar, porque ele é o consolador, ele vem para nos convencer dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele vem nos convencer que precisamos mudar de vida, que nós precisamos nos parecer com Jesus, porque Jesus é o nosso modelo, um modelo de filho, de como um filho de Deus ele deve se comportar. Jesus, um dia ele disse: eu nunca estou só, porque o Pai sempre está comigo. Mas por que o Pai sempre estava com ele? Porque eu faço tudo que lhe agrada. Qual o segredo para ter o Pai por perto? Fazer tudo
o que lhe agrada. Entendeu? Fazer tudo o que agrada o Pai. Amém? Então podemos ver, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele vem então morar em nós e ele começa a agir, começa a trabalhar em nossas vidas, começa a nos convencer, a nos fazer a gente se render, a se prostrar diante de Jesus, a conhecer Jesus, a conhecer o Senhor Jesus. Amém? Essa é uma das missões do Espírito Santo. Mas quando depois que o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossas vidas, começa a agir em nossas vidas, porque quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, simplesmente Ele vem agir, e quando aceitamos Ele, vem uma unção de comunhão. Uma unção de comunhão. Uma unção que nos leva em uma comunhão com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Amém? Essa é a primeira unção que nós recebemos. A primeira unção que nós recebemos, uma unção de comunhão, que é essa unção que nos leva a um relacionamento com o Espírito Santo, a um relacionamento com o Pai. É um momento tão precioso, é um momento tão gostoso que muitas pessoas muitas vezes chamam de o primeiro amor. O primeiro amor. O problema é que muitas vezes, por causa do nosso dia a dia, dos afazeres, da distração, simplesmente nós vamos perdendo aquela unção de comunhão, porque não entendemos, porque não temos discernimento e não priorizamos a unção de comunhão, e aí ela vai enfraquecendo. Amém? Mas quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, ele nos assiste, ele nos vê, ele está aqui dentro de nós, nos ajudando, trabalhando. O detalhe é que muitas vezes é as nossas escolhas que fazem com que tudo possa mudar nas nossas vidas, que faz com que o Espírito Santo possa ser livre para fazer tudo aquilo que Ele veio fazer em nossas vidas. Mas quando começamos a escolher os caminhos errados, as escolhas erradas, as amizades erradas, colocamos muitas outras coisas como preferência em nossa vida, os afazeres, o trabalho, ganhar dinheiro, e não vivemos um relacionamento com o Espírito Santo, então ele não consegue fazer tudo aquilo que ele desejava fazer. A Bíblia não diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade? Pois é, o Espírito Santo, ele quer ter liberdade. Ele quer ser livre para agir nas nossas vidas. Amém, meus amados? Então, quando o Espírito Santo, depois que ele está trabalhando em nossas vidas, que nós nos entregamos, nos rendemos, muitas vezes começa uma sede imensa dentro de nós. Uma sede, uma fome, um desespero por Ele, pela presença dEle. E simplesmente o Espírito Santo, quando clamamos, nos dedicamos, jejuamos, oramos, gastamos tempo com Ele. Quando desejamos ser útil, ser um instrumento na mão de Deus.
Simplesmente, quando chega no momento certo, quando chega o momento exato que o Espírito Santo, ele vê, ele percebe que verdadeiramente agora nós estamos prontos, quando nós nos desejamos de verdade, queremos viver um relacionamento com Ele. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa que tem sentimento, que se entristece, que sente ciúmes. Muitas vezes quando você começa a valorizar e dar preferência aos seus afazeres, há muitas outras coisas que não seja Ele. Há amizades, dá atenção somente para amizades, dá atenção a muitas e outras coisas. Isso causa ciúme nele. Porque o desejo, a vontade do Espírito Santo é se revelar a você. É revelar realmente quem Ele é. E quando o Espírito Santo se revela, Ele começa a participar da tua vida. Ele começa a participar da tua vida. Aí é um momento precioso. É um momento totalmente diferente. É um momento diferente, um momento precioso. E quando começamos a nos relacionar, Ele começa a participar das nossas vidas. Ele começa a nos conduzir, porque agora nós demos prioridade para Ele. Entendeu? Muitas coisas Ele vai pedir para a gente. Muitas coisas Ele vai nos pedir para que a gente abandone, porque isso já não nos convém mais. Entendeu? A palavra de Deus nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Entende? Por que não convém? Porque isso atrapalha o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Imagina uma pessoa que vem para morar na sua vida, e essa pessoa vem com uma missão. E muitas vezes ele não consegue realizar aquela missão, porque nós não estamos permitindo, porque nós estamos dando atenção a muitas outras coisas que não deveríamos. Mas quando nós nos entregamos, vem aquela sede, aquela fome, aquele desespero por Ele. Simplesmente Ele começa a agir em nossas vidas, começa a trabalhar em nossas vidas, começa a mudar tudo dentro de nós, todo o nosso interior, todo o nosso interior. Começa uma limpeza de dentro para fora, e muitas vezes nós não vamos mais nos sentindo o mesmo, nós mesmos não vamos mais nos reconhecendo mais quem a gente é, porque há uma transformação de dentro para fora. A partir desse momento nós não fazemos mais parte desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Rakapaka chokoterebe defai, rakapaka chokonde controlabaste kenderebe defo. Jesus, quando Ele veio na terra, Jesus veio com uma missão de nos resgatar, mas Jesus veio nos trazer um reino, veio nos anunciar um reino, um novo reino. Existe o reino dos homens e o reino de Deus. O reino de Deus, o reino invisível, um reino que nós não conseguimos ver totalmente, mas conseguimos sentir e entender que o dia que nós formos para esse reino, que formos salvos e irmos para esse reino, tudo mudará, nada mais será o mesmo. Um lugar que nunca mais haverá choro, haverá dor, haverá prantos, nunca mais haverá morte. Nós estaremos com Jesus, nós estaremos com o Pai e com o Espírito Santo, nós estaremos com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, estaremos com eles lá no céu.
Há uma mesa preparada para aqueles que vão ser salvos. Há um banquete, há uma mesa separada. E eu quero estar lá nessa mesa. Eu quero estar lá nessa mesa. Em nome do Senhor Jesus. Desejo que a minha família esteja junto comigo lá. Que os meus familiares estejam comigo lá. Que você esteja comigo lá. Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida, começa a agir e tudo isso começa a acontecer, essa mudança, essa transformação. Depois, com um tempo, há um revestimento. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então há uma diferença entre nós termos o Espírito Santo e uma outra, o Espírito Santo vir sobre nós. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a mudar, para nos ajudar a ser uma nova criatura, a ser um filho de Deus de verdade, que agrada o coração do Pai. Mas outra vez o Espírito Santo vem, mas agora ele vem sobre nós, nos trazendo um revestimento, nos trazendo um batismo com fogo, tá? Nos trazendo um batismo com fogo, um batismo com fogo que queima toda a palha, que queima toda a impureza em nossas vidas. Então, quando esse revestimento vem, então o Espírito Santo ele vem com a sua presença, com esse revestimento. A partir daquele momento, nós podemos agora ser útil a Deus, útil ao Espírito Santo, para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Nesse momento nós podemos começar a ser habilitados para fazer a obra de Deus, para ser útil um instrumento na mão de Deus, assim como foi com Jesus. Jesus, antes de cumprir o ministério dele, ele recebeu o Espírito Santo. Quando João Batista estava batizando Jesus, simplesmente, no momento que João Batista batiza Jesus, ali vem o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo vem como uma pomba e simplesmente uma voz que vem do céu que diz: esse é meu filho amado em quem me compraz. Então naquele momento Jesus recebeu um revestimento do Espírito Santo e ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser preparado para começar a obra dele. Mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Santo Espírito. Então aí, meus irmãos, você pode ver a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa dele na sua vida para que você possa romper e viver as outras coisas sobrenaturais. É necessário o Espírito Santo dentro de nós. É necessário. Então busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Não importa o tempo que tenha que gastar. Não importa o tempo. Busque Ele de todo o seu coração. Diga a Ele que você precisa conhecer Ele. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Quando você acordar de manhã, dê bom dia a Ele. Ele é uma pessoa que está com você. Ele não pode ser ignorado. Quando você acordar de manhã, diga: bom dia, Espírito Santo. Sejas muito bem-vindo na minha vida. O que vamos fazer hoje? Não ignore
no seu dia a dia, converse com Ele, peça o auxílio dEle, pergunte a Ele o que Ele gostaria que você fizesse. Ele é uma pessoa e Ele está com você. Aonde você vai, Ele está com você. Tudo que você está fazendo, Ele está com você. Amém, meus amados? Então essa é a pessoa do Espírito Santo. Esse é o nosso amigo precioso Espírito Santo, doce Consolador, o amoroso Espírito Santo. Quando nós conseguimos a nos relacionar, quando o Espírito Santo se revela a nós, nossa vida nunca mais é a mesma. A nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque agora Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos ajudará a entender tudo aquilo que a gente não entendia, que a gente não compreendia. Amém? Glória a Deus. Hoje é isso, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo. São muitas coisas. Teria muitas coisas para falar dessa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo, da sua doce presença, da sua unção, da sua amizade. O único amigo de verdade que não vai falhar com você é Ele. O único amigo que não vai te injustiçar, que não vai ser ingrato com você, é Ele. Porque Ele sempre vai estar trabalhando em sua vida para fazer algo melhor. O desejo do Espírito Santo é que você conheça Jesus. O desejo de Jesus é que você conheça o Pai. Então você precisa dele. Você precisa dele. Amém. Reflita nessas palavras. Hoje você pode ter uma ideia da grandiosidade, da preciosidade que é o Espírito Santo em nossas vidas. Como eu disse, teria muitas coisas para falar sobre Ele. O quanto que Ele faz, o quanto que Ele é poderoso, tremendo, tremendo, tremendo. O Espírito Santo estava quando a terra foi criada. O Espírito Santo é uma das primeiras pessoas a aparecer. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo pairava sobre a terra. O Espírito Santo pairava sobre a terra. Então você vê a influência que o Espírito Santo tem em tudo. No Evangelho, no mundo, na palavra, em nossas vidas. Imagina o que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Se nós dermos a liberdade que devemos dar. Se nós dermos a prioridade que devemos dar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o amado Espírito Santo, precioso amigo, Ele possa se revelar a você. Que Ele possa se fazer conhecer. Que você todo dia possa dizer a Ele: Espírito Santo, eu preciso te conhecer, meu amigo. Eu desejo tanto a tua amizade, Espírito Santo. Tanto. Espírito Santo, eu quero tanto ter uma comunhão contigo, uma comunhão com a tua voz. Me ensina, Espírito Santo, a te amar com o mesmo amor que tu me amas. Diga assim para Ele. Diga assim para Ele: Espírito Santo, me ensina a amar o meu próximo com o mesmo amor que o Senhor me ama. Diga isso para Ele. E você vai ver Ele começando a se manifestar de uma forma extraordinária na sua vida. Você vai abrindo espaço, você vai pedindo a Ele agora para que Ele entre. Porque Ele não arromba a porta. Ele não arromba. Ele é sensível. Ele é sensível. Por mais que Ele é poderoso, mas Ele é sensível, Ele é educado.
Ele não vai fazer nada que você não peça a Ele, nada que você não queira. Amém? Que o Pai abençoe suas vidas, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra possa impactar as suas vidas e a partir de hoje você possa ter uma visão diferente do Espírito Santo. Amém? Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.